Ok, irmãos, boa noite a todos. Saudações a todas as igrejas aqui representadas, os pastores também que se fizeram presentes. Hoje nós queremos meditar, o tema foi previamente anunciado a vocês. Basicamente a ideia é falar sobre jejum essa noite. Mas antes de qualquer coisa, queremos ter uma palavra de oração, agradecendo a Deus por esse momento e pedindo a Ele também que tenhamos uma meditação focada, uma meditação realmente em que o Senhor seja glorificado essa noite. Vamos orar. Santo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos dá, ó Pai, sensibilidade da Tua presença, da Tua existência, do Teu cuidado, da Tua ação. Senhor Jesus, clamamos a Ti, certos de que o Senhor derramará misericórdia sobre nós, porque o Senhor, assim como nós, passou por tentações, passou por limitações, e clamamos a Ti, ó Pai, que a Tua misericórdia venha sobre nós. Santo Espírito de Deus, ilumina nossas mentes, abre nossos corações, aproxima-nos de Ti mesmo, para que venhamos a compreender aquilo que o Senhor colocou escrito a nós, a Tua revelação. Ó Santo Deus, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Eu Sou, Deus que enviou Jesus Cristo, louvamos a Ti e clamamos, rogamos por esse momento. Que nossas mentes estejam completamente voltadas para o Senhor, nossos corações completamente colocados diante de Ti. Que nenhum coração aqui seja encontrado endurecido, mas que o Teu Espírito Santo venha a quebrantar cada um de nós essa noite. Em nome de Cristo que nós oramos. Nos méritos deles é que nós choramos. Amém. Bem, falar um pouco sobre jejum. Eu não tenho dúvida de que eu estou diante de uma geração marcada, para mim, por dois elementos importantes e que se contrapõem completamente àquilo que a Bíblia chama de jejum. Nós estamos numa geração marcada pelo consumo exacerbado e uma geração marcada pelo entretenimento também. O consumo constante, e muitos aqui presentes certamente encontram os seus maiores prazeres no consumo, nas compras, nas novidades, nas novas tecnologias. E ao mesmo tempo também encontramos nessa geração uma loucura, um apreço, um desejo muito grande por entretenimento, traduzindo por distração. Muitos dos aqui que estão presentes têm encontrado consolo, conforto exatamente nesses elementos, se distraindo, fugindo da realidade, fugindo daquilo que a Bíblia tem revelado e procurando, assim como o povo de Israel no tempo do profeta Isaías, quando o povo dizia para os profetas: olha, profetiza para nós ilusões, nos ilude, porque nós não queremos encontrar a realidade. O entretenimento e o consumismo, que são marcas desses dias, mais do que qualquer outra época da história da humanidade, ele vem de encontro exatamente àquilo que eu quero propor para vocês hoje, que é a prática do jejum. É interessante ver como as práticas espirituais vão variando de acordo com os tempos. É interessante você ler, quando você chega no Novo Testamento, encontra o jejum como uma marca da piedade cristã. Ela está paralela com a oração, está paralela com dar esmolas. Mas o cristianismo de hoje, esse cristianismozinho light, água com açúcar, tem colocado o dar esmola de lado e tem dado várias explicações para não dar esmola, e o jejum de lado também. Ficamos com a oração, nós oramos, falamos com Deus, mas jejuar, dar esmolas, isso a gente deixa de lado. O fato é que na pregação de Jesus, no seu sermão,
da Sermão da Montanha, ele coloca jejum, oração e dar esmolas como práticas normais e esperadas de todo e qualquer cristão. A palavra-chave naquele sermão para nós essa noite é quando jejuares. Quando? Jesus estava pressupondo e estava esperando que todos os seus discípulos e participantes do reino de Deus teriam como prática normal de suas vidas o jejum. Não é uma prática esporádica, não é uma prática pontual, coisa que acontece de ano em ano, mas é uma prática comum. Se isso não é colocado como normal em sua vida, certamente isso não se dá por causa de uma leitura aprofundada das Escrituras ou de um estudo aprofundado do Senhor Jesus Cristo. Se dá simplesmente porque você não foi acostumado com isso, porque ninguém colocou isso diante de você, porque você acha, talvez, que isso são práticas marcadas por uma tendência evangélica exagerada. Vamos ler hoje 3 textos. E diante desses 3 textos, quero fazer algumas considerações e algumas aplicações. O primeiro texto da gente é Mateus capítulo 6, o texto que eu acabei de fazer referência. Depois vamos ler Mateus capítulo 9, o texto que já foi lido aqui. E depois queremos ler Isaías 58. Para cada texto desse, você tem uma nuance sobre o jejum. O que eu acho interessante, lendo sobre jejum nas Escrituras, é que quando o jejum é trabalhado, quando ele é ensinado nas Escrituras, há uma preocupação por parte de Deus, por parte de Cristo no seu sermão, de evitar alguns problemas relacionados a jejum. Ostentação, que é o caso aqui do capítulo 6. No caso de Isaías 58, pessoas que substituíam a vida moral por uma prática de jejum. Você vê essa preocupação nas Escrituras com a prática do jejum, mas em todas as preocupações você encontra pessoas jejuando. Em todas as preocupações, seja do profeta Isaías, seja de Jesus Cristo, seja de qualquer pessoa, seja dos documentos do primeiro século, do segundo século da igreja cristã, a preocupação das pessoas pressupunha uma atividade de jejum. Ou seja, a preocupação era, será que vocês não estão sendo legalistas? Será que é exigido ter um dia especial para jejum? Será que vocês não estão trocando o jejum por uma vida moral correta? Será que vocês não estão fazendo o jejum para tentar aparecer para as pessoas? Demonstrar que tem uma vida espiritual mais elevada? São de uma categoria diferente? Em todas as preocupações está pressuposto que as pessoas jejuavam. Hoje o quadro é completamente diferente. As pessoas estão fazendo o jejum do jejum. Não querem mais jejuar. Não faz mais parte da vida. Ainda tem as desculpas das mais esfarrapadas. Uma delas é a desculpa que pode fazer mal para o corpo, né? Há um pouco tempo eu estive pregando, inclusive, para os casais da Filadélfia, né? E uma coisa que eu tenho falado na minha igreja, é que vida espiritual não faz bem para a saúde. Se você quer ter uma vida saudável e ter uma vida espiritual, esquece. Porque jejum nas Escrituras é tão forte que Jesus vai dizer assim, ó, lava o rosto, passa um óleo no cabelo, dá um visual legal. Isso mostra que a pessoa não passou um dia jejuando. Ela passou vários dias jejuando. E é isso que Cristo espera do seu povo. E certamente muitos vão dizer que isso não faz bem. Os salmistas dizem que acordam de madrugada para louvar o Senhor, para bendizer o Senhor. Quebraram o sono. Perderam a sequência de alimentação, porque a alimentação certa é de 3 em 3 horas. Não é? 3 em 3 horas, um sono. Só que isso você não encontra nas Escrituras. O que você encontra é uma vida de homem jejuando por mais de 10 dias. O jejum é algo que você encontra em toda a Escritura. Você encontra Moisés jejuando, você encontra Daniel jejuando, você encontra o apóstolo Paulo jejuando, você encontra Jesus Cristo jejuando, você encontra a igreja na hora de tomar decisões importantes, como a escolha de alguém para representar e para levar o evangelho, a igreja parava para jejuar. Você encontra jejum em toda a Escritura. Aqui, no sermão de Jesus Cristo, ele vem falando sobre oração, e depois ele fala sobre jejum. No versículo 16, ele vai dizer assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando.
eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Há um tempo atrás eu coloquei no Facebook que eu tenho saudade do tempo dos hipócritas. Porque uma coisa que o hipócrita faz é o seguinte: todo hipócrita, para ser um bom hipócrita, ele tem que saber o que é correto, para ele fingir que está fazendo a coisa certa. Hoje em dia, dentro do meio evangélico, eu não consigo encontrar hipócritas, eu não consigo encontrar caras de pau, que é bem diferente. São pessoas ignorantes, que não sabem o que é verdade, não sabem das Escrituras, e ainda tem a cara de pau de fazer declarações assim completamente que revelam uma ignorância tremenda das coisas de Deus. Saudade dos hipócritas. Saudade dos hipócritas, que sabiam fingir porque sabiam o que era correto. Hoje em dia as pessoas nem fingem, porque elas não sabem o que é correto. Aqui Cristo está pressupondo que tem uma turma chamada de hipócritas que, acima de muitos de hoje, sabiam o que deveriam fazer: jejuar. Só que tem um problema com eles. Eles demonstravam, eles tinham uma preocupação de serem reconhecidos pelas pessoas. Então fazer toda aquela cara, né, de pobre, né, aquela cara. Jesus vai dizer: não, dá uma maquiada legal. Isso mostra para a gente que o jejum nas Escrituras é um jejum intenso. Continua, versículo 17. Ao jejuar, pressupondo que você vai fazer isso, tomando como fato a ideia, a certeza de que os meus discípulos vão jejuar, porque o discípulo de Jesus jejua, arrume o cabelo. Talvez nas suas versões fala de óleo, né? Mas a ideia é essa. Lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai, que vê em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Eu não tenho medo de traduzir: te recompensará em secreto. Aqui a gente aprende que jejum não combina com ostentação religiosa, mas também combina com recompensa. E que a grande recompensa de estar jejuando é estar na presença do Senhor. A grande recompensa de jejuar, e a gente vai aprender hoje que jejum, na verdade, é um dom que Deus nos dá, é uma grande oportunidade que Deus nos dá de estar com Ele. Passa algumas páginas, vamos para Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Em Mateus 6 nós temos a prática esperada. Em Mateus 9 nós temos a natureza positiva do jejum. Jejum não é só deixar de comer, é se aproximar de Deus. Você pode ver a coisa por um aspecto negativo ou positivo, é como salvação. Tem muita gente que apresenta a salvação sempre no aspecto negativo. O que é salvação para muitos? É não ir para o inferno. Mas salvação nas Escrituras é positivo, é ir para com Deus, é estar unido com Jesus. Jejuar não é só deixar de comer, o aspecto negativo. Jejuar é se aproximar de Deus, é querer estar com o Senhor. Observa aqui, Mateus capítulo 9. Diz assim: então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? A pergunta que eu faço em cima dessa pergunta é como é que eles sabiam, né? Como é que funcionava essa coisa toda? Talvez o que nós temos aqui é aquela ideia de um calendário de jejum. Nas Escrituras, muito provavelmente, o jejum foi estabelecido para toda a nação uma vez por ano. No livro de Levítico, capítulo 16, quando fala do dia da expiação, diz que o povo deveria se humilhar naquele dia. Há uma ideia de que a palavra humilhar ali é a ideia de jejuar. Você encontra, depois na história de Israel, que algumas vezes eles estavam jejuando em alguns meses específicos. No livro de Zacarias deixa isso bem claro. Parece que a cada jejum eles lembravam de um evento histórico importante, mas isso não foi estabelecido por Deus. Como nação mesmo, havia só um dia específico por ano para jejuar como nação. Mas durante a leitura do Antigo Testamento você vê que o jejum foi estabelecido em muitos momentos na história da igreja. O que acontece aqui, versículo 14, voltando ao calendário. Então, parece que houve um calendário estabelecido por eles,
eles talvez jejuavam dia de segunda e quinta. Era o jejum dos judeus. Tanto é que quando você lê um documento muito antigo da igreja, que é o Didaquê, ele tem uma postura meio assim, legalista mesmo, onde ele vai dizer assim, ó, os hipócritas jejum dia de segunda e quinta, nós vamos jejuar dia de quarta e sexta. Então você vê que é o hipócrita combatendo o outro hipócrita, né? Falando de forma hipócrita também. Mas você vê que havia um calendário, então parece que ao ver alguém comendo certos dias da semana, estava dizendo, você não está jejuando? Todos nós como judeus deveríamos estar jejuando, e você não está jejuando. Qual a razão então deles não jejuarem? Jesus responde, como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Então aqui você tem a figura do noivo, uma figura que é apresentada no Antigo Testamento. No período intertestamental, entre os dois testamentos, essa figura foi cada vez mais enriquecida, e a ideia do Messias como a figura do noivo, o noivo messiânico. Ele vem e tem também o banquete messiânico. O que Cristo está dizendo é que parece que não combina muito a situação em que eles estão vivendo, a situação de alegria e presença do noivo com o jejum. Mas ele diz, um dia o noivo será tirado. Quando ele for tirado, e aí então eles vão jejuar. Então Cristo novamente espera que seus discípulos jejuem. Aqui no caso, o jejum ele lembra um pouco, dá uma ideia de saudade. A ideia de que Cristo, mesmo quando disse que estava presente conosco todos os dias, ele não está presente como nós queremos que ele esteja. Nós queremos muito mais de Deus. E jejuar é um tipo de matar a saudade, de querer estar mais próximo de Deus ainda. Essa é a ideia aqui. Ele vai ele vai usar uma parábola aqui no versículo 16 e no versículo seguinte, que a ideia é de que aquele tipo de postura dos judeus não combinava com a novidade, com a realidade da vinda do reino na pessoa de Jesus. O jejum estava muito ligado à tristeza, a arrependimento. E no caso, isso não combinava com a vinda de Jesus. Era como colocar um remendo novo em pano velho, ou colocar um vinho novo em odre velho. Não combina uma coisa com a outra. Não combinava a prática do jejum como marca de uma tristeza com a presença do próprio rei, do noivo messiânico. Mas ele diz, virá dias em que o noivo será tirado, e eles então vão jejuar. No capítulo 6, Jesus diz, quando vocês jejuares. No capítulo 9, ele vai dizer, eles vão jejuar. É prática esperada. Alguns chamam de disciplinas espirituais, alguns outros chamam de exercício piedoso, seja qual nome que você queira dar. O fato é que essas práticas espirituais devem ser esperadas de todos aqueles que seguem a Cristo. Vamos para o nosso terceiro texto e depois vamos a algumas aplicações. O terceiro texto é Isaías 58. Ele é um pouco mais longo. Aqui você tem a nação de Israel praticando o jejum. Pronto, obrigado, Marquinhos. Eles praticam o jejum, eles têm uma prática de vida espiritual, eles, digamos assim, eles externamente estão presentes nas programações, seguindo o calendário judaico, e seguem à risca as regras estabelecidas. Mas o que você percebe aqui é algo bem interessante, e que pode acontecer com cada um de nós. Muitas pessoas tentam substituir a vida correta e moral por uma prática espiritual. Então você tem uma vida desregrada, uma vida sem controle, mas você vai para o culto. Mas você ora. Mas você jejua. Você inclusive chora no culto. Você está presente em todas essas atividades. Você faz isso mesmo que esse povo aqui está fazendo. Mas eles tentam substituir a vida moral por isso. Às vezes eu acho estranho alguns discursos entre crentes que dão muita ênfase ao fato de que Deus nos perdoa dos nossos pecados. É verdade. Mas o cara que vive dizendo, minha vida é assim, mas Deus me perdoa, né? Minha vida é assim, mas Deus me perdoa. Eu não tenho controle, mas Deus me perdoa. Eu não tenho uma vida marcada por santidade, mas Deus está sempre me perdoando. Como assim?
Então você substitui a sua vida moral, ou a sua vida imoral, sua vida marcada por um comportamento errôneo, por oração, por jejum, por ir ao culto. Como se isso mudasse alguma coisa. O que faz aqui, a reação de Deus em relação a isso é de uma ira tremenda. Ele vai dizer, versículo 1, grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Para quem não gosta de pastor que grita no púlpito, é que você não gostaria de Isaías, porque Deus está dizendo o que para ele? Eu quero que você grite, fale bem alto, não se contenha, mostre para esse povo o quanto ele é rebelde. Mas como é que eles expressavam a rebeldia deles? Orando. Como é que eles expressavam a rebeldia a Deus? Jejuando. Eles expressavam todos os seus pecados a Deus com práticas religiosas. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. E eles diziam, né? Por que jejuamos e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. No dia do jejum de vocês, na verdade, o jejum que deveria ser um exercício de abnegação, de procura em Deus, ao invés de dar ênfase, vocês estão deixando de comer. Pararam de comer, mas ao parar de comer, vocês continuam ainda tendo prazer fora de mim. Deus está dizendo, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados. Vão para o culto, jejuam, clamam, dizem, queremos te conhecer. Mas a vida, o dia a dia mostra que tudo isso é uma grande mentira. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem mais ira de pessoas que se colocam com o nome dele e não vivem o nome dele do que pessoas que declaradamente se colocam contra ele. Deus fica mais irado com pessoas que chamam o seu nome, tomam o seu nome e não vivem de forma digna desse nome. Causa ira tremenda no Senhor. Dos milagres que Cristo fez no seu ministério terreno, o único estranho, assim, o único que foi de caráter destruidor, foi quando ele secou uma figueira hipócrita. O momento que você vê Jesus com mais ira na sua vida, no seu ministério terreno, é a pregação de Mateus 23. Ele vai dizer hipócritas, hipócritas, hipócritas várias vezes. Ele está dizendo para o seu profeta, grita para esse povo, como esse povo é rebelde. Só que eles expressam rebeldia jejuando. Continua. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e se deite sobre um pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? É isso? Parar de comer, colocar um pano de saco, botar cinza na cabeça, mas o comportamento de vocês não condiz com essa postura de jejum de vocês. É esse o jejum? Cristo então vai dizer, Deus vai dizer agora para o profeta qual é o jejum dele, e logo em seguida ele vai dizer quais são os resultados de um jejum verdadeiro. Versículo 6. O jejum que desejo é este, não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Nota que todas as frases que vêm
elas vão se explicando, e a última frase é como se ela sintetizasse tudo e explicasse melhor para nós qual é a essência do que está sendo colocado em cada pergunta dessa. E a essência é não recusar ajuda ao seu próximo. O ponto aqui é que o jejum que Deus espera é um jejum em que eu me abnego e eu me volto para o outro, para o próximo. Deixa eu dizer uma coisa para você, não há nada mais libertador do que você se voltar para o próximo. É libertador. Aquilo que geralmente traz problema para a gente é quando a gente está focado muito na gente. São os nossos planos, as nossas vontades, isso escraviza qualquer um. Ele continua dizendo, aí sim, aí começa o resultado. Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Se você jejuar o jejum de Deus, se você se abnegar de você e focalizar no próximo, que é o jejum proposto ao profeta Isaías, o resultado é que a sua luz vai brilhar. Essa figura pode dar a ideia de ânimo, de vontade, de querer fazer as coisas para o Senhor. Um dos resultados, uma das consequências de você ter uma vida de jejum, de abnegação e prática do jejum é essa. Você passa a brilhar. E como diz aqui a ideia, né? Ele vai dizer, versículo 9, aí sim você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer os anseios dos aflitos, então a luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. E a sua noite será como meio-dia. Esses são efeitos. Ele fala de cura, ele fala de grande luz. Quando você tem uma postura de jejum, de abnegação, e voltar-se para o próximo, os efeitos disso em sua vida, um deles serão esses aqui. O Senhor guiará constantemente, satisfará os teus desejos, numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Para aquele que se abstém, nega a si mesmo, e parte do jejum está ligado a isso, negar a si mesmo. Quando você tem essa postura de negar a si mesmo, você vira ao próximo. O resultado é luz grandiosa em nossa vida, é cura em nossa vida. O resultado são os mais grandiosos, e aí nós somos comparados a um jardim bem cuidado. E Deus, inclusive, vai nos fortalecer. Quando você lê o profeta Isaías, hoje em dia, você compara o que a Bíblia fala de vigília e o que você encontra de vigília hoje em dia é bem contrário. Porque vigília hoje em dia é quando é feriadão. Feriadão você faz uma vigília. Né? Faz uma vigília. Geralmente não vira à noite. Né? Aí no outro dia o cara passa o dia todo dormindo. Mas nas Escrituras o que você encontra de vigília é quando alguém quer passar a noite inteira orando ao Senhor, e Deus ainda dá força para o cara trabalhar no outro dia. O fato é que quando você está intensamente devotado ao Senhor, e isso pode incluir parar de comer para estar com o Senhor, Deus te dará força, Deus te curará, inclusive. O John Piper, no livro dele, que é um clássico sobre jejum, né, Fome de Deus, ele conta a história de um conhecido dele que foi para uma região da África com um diagnóstico de câncer, e ele não podia, o médico ligou para ele dizendo que ele não podia viajar porque ele poderia morrer, ele ia morrer lá na África. E ele disse, eu vou, então que eu morro, eu vou estar com Deus. E ele vai, aí liga para o outro médico que era cristão, e o cristão diz para o outro médico, olha, quero dizer para você que fulano e tal vai, mas ele está certo que vai estar com Deus, e é isso aí. Ele foi, voltou, fez um novo exame e ele não tinha mais nada. Diante do seu desprendimento, Deus o curou. O que Deus está dizendo aqui pelo profeta é isso. É isso que ele está dizendo. A palavra que está aqui é essa mesmo. Ele está dizendo, se você se voltar para o próximo, abster-se de você mesmo,
Deus te curará, Deus fará de você um jardim bem cuidado, Ele vai te fortalecer. Ele continua. Não está em nenhum livro de medicina, não, essas regras aqui, tá? Ele vai continuar. Seu povo reconstituirá. Desculpa, pulei aqui. O Senhor guiará constantemente, satisfará seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstituirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em seu santo dia, se você chamar a delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser, de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria. E eu farei com que você cavalgue nos altos da terra, e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. Se você... E a ênfase, pode observar, deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que você bem quiser, e na outra parte, também na primeira parte, quando ele acusa o povo, a ideia é, vocês estão fazendo jejum, mas nunca fizeram para a glória de Deus. É como o David Brainerd diz no seu diário. Ele jejuava, ele orava, mas ele tinha um ponto, ele diz, eu percebi que eu orei e jejuei, mas eu nunca fiz isso para a glória de Deus. Você pode jejuar, vir para o culto, ser pastor, ser pregador, fazer uma série de coisas, nada disso sendo para a glória de Deus. Na verdade, sendo uma postura de rebeldia a Deus. É isso que Isaías está ensinando para a gente. Vamos aqui a algumas aplicações. Primeira aplicação. Não substitua o reto viver por práticas religiosas, que é o que nós encontramos aqui. Não se engane. Parte da nossa convicção de que somos cristãos vem da nossa santidade, da nossa postura de vida. Que adianta você dizer para você mesmo que você é crente se a sua vida não reflete isso? Não é reflexo disso. Segunda aplicação. Comida é muitas vezes utilizado para alívio de ansiedade. E a comida pode encobrir muitas coisas. O jejum, portanto, revela nossas dores, nossas ansiedades reais. Jejum revela o que nos controla. Quando nós paramos de comer, quando nós paramos de nos alimentar, que não é o único sentido do jejum, jejum é toda vez que você deixa de fazer algo lícito, mas eu quero dar ênfase na comida mesmo, porque hoje em dia, com essa desculpa de que o princípio do jejum é o princípio de que eu posso deixar de ver o Facebook, por exemplo, aí é o jejum de Facebook. Eu estou falando de jejum de comida, minha ênfase hoje é jejum de comida mesmo. Quando você deixa de comer alguma coisa, isso revela muito de quem você é. A sua ira vai ser revelada, seu orgulho vai ser revelado, sua fraqueza vai ser revelada. Quando nós paramos de nos alimentar, nós percebemos aonde muitas vezes encontramos alívio para nossas ansiedades. Quando nós estamos numa situação de dependência física mesmo, é naquela circunstância em que o meu estômago dói, onde eu não tenho mais o que comer, e eu escolhi isso, nessa circunstância, você percebe aonde você vai encontrar o alívio e o prazer na vida. O que eu percebo muitas vezes é que esses crentes hoje estão mais para morta-fomes do que para cristãos mesmo. São pessoas que tudo está ligado a isso. Tudo está ligado à alimentação. E ruim, por sinal. Então a desculpa de que não faz jejum porque faz mal para a saúde também é esfarrapada. Terceira aplicação. Jejum é o contrário de entretenimento. Jejum é o contrário de atividade. Jejum é o contrário de intensidade. Jejum é parada que reforça a alma.
Jejum é o contrário de qualquer tipo de atividade. Tem muita gente que quer jejuar, mas quer jejuar e trabalhar ao mesmo tempo. Jejum exige um tipo de ambientação para que você o faça. Você quer parar de se alimentar, mas você quer também parar de fazer muitas coisas. Quando nós paramos, como diz, cantaram aqui, né, Palavra Antiga, em uma das músicas dele vai dizer: o silêncio revelou os meus vícios. Pare de fazer uma coisa. Fique em silêncio. Pare de comer. Pare de olhar o celular. Pare de fazer alguma coisa e você vai ver que naquela parada, naquela situação, os seus vícios vão começar a gritar. Você que fala daqueles que usam bebida, que são viciados em bebida, você que fala daqueles que fumam, você vai revelar os seus vícios na hora que você começar a jejuar. Talvez em uma TV, talvez no celular. Tudo isso vai ser revelado quando você para de se alimentar. Tem um período, uma ambientação de jejum, de abnegação, muita coisa vai florescer. Você nem vai se reconhecer, muitas vezes, nesse processo. Jejum é para tempos de anseio e desejo ardente do Senhor. Jejuamos porque ansiamos por Cristo. Jejum é querer mais do doador do que da dádiva. E vez por outra, precisamos testar a nossa fé. Paulo não diz isso? Em 2 Coríntios 13, avaliem a fé de vocês. Veja onde está o prazer de vocês. Para de comer, para de usar o celular, para de assistir televisão, dá uma parada, se isola, aí você vai ver. Testa a sua fé, prova se realmente você crer em Deus, prova realmente a sua fé em Cristo. Avalia você mesmo. O jejum é uma forma de você avaliar a sua vida. Uma outra aplicação. Jejum envolve dedicação de tempo e de emoções. Não é só deixar de se alimentar, como eu acabei de falar, é necessário uma ambientação para isso. Uma ambientação perfeita para você estar. Cristo vai dizer que a oração, no seu exemplo de Mateus capítulo 6, é uma oração em secreto. Entra no teu quarto, procura o teu isolamento para estar com Deus. Muitos que estão aqui fogem do isolamento porque não têm cara de encarar essa situação de silêncio com Deus. Sexta aplicação. A vida pode ser barulhenta demais. A igreja muitas vezes é barulhenta demais. Conversa-se demais, fala-se demais, come-se demais, escreve demais, sabe-se muito. Porque hoje em dia, com a internet, eu estou sabendo, aí, informações. A vida pode ser muito barulhenta. E ela é muito barulhenta. É preciso momentos de parada, para reflexão. Até os retiros não são mais retiros. Até nos retiros não tem momento de oração mais. Até os retiros são do começo ao fim. Atividade, porque a gente não pode deixar esse povo parado, a gente tem que deixar esse povo ativo. Por que não para? Tem medo de parar? Silêncio, parada. O entretenimento, a atividade, a correria, segundo Pascal e outros filósofos, e que estão corretos na observação deles, é uma forma de você fugir da verdade, fugir da realidade. Como é que você foge da realidade? Você faz coisas, você come, você está ativo constantemente. A Bíblia nos incentiva a momentos de parada. Outra aplicação, à medida em que você vai crescendo, cada um de vocês aqui, o nível de idades aqui varia muito. Vocês vão tomar decisões importantes, tipo, com quem casar, no que trabalhar, aonde estudar, quanto tempo você ora e jejua por isso. A Igreja de Cristo, quando parou para escolher os seus representantes, parou e orou e jejuou por isso. Quando você jejuou, parou, se isolou, para estar com Deus de uma forma mais intensa, para tomar a decisão com respeito ao seu namoro, com respeito ao casamento, com respeito às suas atividades.
Sétima aplicação. Muitas barreiras não podem ser removidas somente com aconselhamento. Eu sou pastor e a gente, de vez em quando, tem que aconselhar pessoas. Aconselhar, orientar. E há uma impressão negativa que eu tenho, é que as pessoas procuram aqueles conselhos rápidos, práticos e que resolvem tudo muito rápido. Só que na vida cristã, não é necessário, você não vai conseguir só com aconselhamento, não. Você pode comprar o melhor livro de aconselhamento, você pode seguir todas as regrinhas para você escolher o seu namoradinho, sua namoradinha, você pode ler todos os livros para você poder escolher e fazer o casamento que você acha que é o melhor casamento do mundo. Algumas castas só são expulsas com oração e jejum, não é isso que Jesus disse? Você acha que isso se aplica somente a demônio? Isso se aplica a coisas em nossa vida. Algumas coisas só jejuando. Ah, pastor, eu sou preso em pornografia. Cria vergonha na tua cara. E vai jejuar, cara. Passa 3 dias sem comer. Vai orar. Bota a tua cara no chão. Se você quer se livrar de um problema grave, não é só aconselhamento com o pastor, não. É oração e jejum. Aí fica, faz tanto tempo que eu estou preso nessa circunstância, viciado nisso, viciado naquilo outro. Vai jejuar, vai se isolar, abandona o teu celular, passa a noite sem dormir, porque muitos passam a noite sem dormir para assistir, sei lá, Fórmula 1, algum jogo de futebol, Copa do Mundo, mas para estar com Deus. Enfia a tua cara na terra e vai orar ao teu Deus. Algumas coisas só se resolvem assim. E não vai botar culpa no teu pastor, não. Ah, eu falei com o meu pastor, mas ele não me orienta, não me ajuda. Está recebendo a orientação agora. Se você jejuar, se você se abnegar, se você tem uma vida de oração, o que a Bíblia fala? A luz vai irradiar em você. E a noite será como meio-dia para a sua vida. Quer ter um avivamento espiritual? Vai jejuar. Um conselho para você, uma ajuda para você. Não durma essa noite, ou não escolha uma noite para não dormir. Não coma nada, não liga a televisão, desliga o teu computador, desliga o teu famigerado celular, deixa de lado o teu tablet, entra no teu quarto, ora intensamente ao Senhor, deleita-se com a tua palavra, faça o jejum. Faça isso. Isso é para os da primeira divisão da vida espiritual, pastor? É só para aqueles que estão aptos na vida espiritual? Não. Isso é para todo e qualquer cristão. Jejum não é para uma categoria de crente, não. É para todo e qualquer cristão. Falta mais seriedade por parte de muitos de vocês. Porque falta encontro verdadeiro com Deus. Essa noite, um dos meus objetivos é questionar a sua fé. É colocar você numa circunstância de você questionar a você mesmo. E prove a sua fé. Jejuando. Não se engane. Talvez você não é crente. Você é evangélico. O que é bem diferente. Por último, jejum é se alimentar do próprio Deus. É um dom. Jejum é um banquete cujo prato principal é Deus. Jejum é deixar de se alimentar de si mesmo e ter Deus como prazer maior. Quem é crente sabe do que eu estou falando. Quem é crente sabe do que eu estou dizendo. Quem prova e tem vida com Deus sabe do que eu estou falando. E se você não sabe do que eu estou falando, é hora de você se render a Deus. Você se voltar para Deus. Vir para a reunião de jovens não quer dizer nada. Vir para culto não quer dizer nada. Jejuar não quer dizer nada. Eu posso fazer tudo isso com muita rebeldia a Deus. Eu posso fazer isso para tentar encobrir alguma coisa na minha vida. Para tentar, sei lá, dar um tipo de paz na minha vida. Eu posso fazer e desfazer dentro da igreja, numa vida religiosa aprovada por todos.
e não ter vida nenhuma com Deus. Desliga esse teu celular, desliga a tua televisão, desliga teu computador, para de comer, para de dormir, e vai se encontrar com Deus. Tem uma história que eu ouvi de um livro, de um homem dizendo que alguns questionam o cristianismo, dizendo que o cristianismo fala de um céu que vai ser entediante, porque vai ser eternamente te louvando, aquela visão errada das pessoas sobre o céu como algo entediante. E um autor cristão disse, certa vez eu estava na praia, a gente saiu com um amigo meu na praia, conversando, a gente conversou tanto, foi um momento tão bom, tão maravilhoso, e quando eu percebi, quando eu olhei para trás, quando eu tive noção das pegadas que a gente fez, foram tantas essas pegadas, incontáveis as pegadas, mas nenhuma delas foi peso para mim, porque era tão bom a cada passo conversar e desfrutar da presença daquele meu amigo. Se passar meia hora orando para você te incomoda, onde está o teu prazer? O jejum revela onde está o nosso prazer. Eu espero que você encontre esse prazer no Senhor. Vamos orar. Santo Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais essa noite em que nos reunimos para louvar o Teu nome. Abençoa a cada jovem aqui. Que essas palavras não fiquem aqui. Que a prática do jejum seja realizada por cada um aqui presente, separando dias, separando horas, separando momentos especiais para estar contigo, porque não há coisa melhor do que estar com o Senhor, alimentando nossa alma com a Tua presença, alimentando nossa alma com a Tua palavra, porque não adianta jejuar se não estiver diante do Senhor. Não adianta jejuar se não estiver em oração e ouvindo a Tua voz. Abençoa cada jovem aqui, ó Pai, que eles venham desfrutar das benéficas de você jejuar. Que eles não venham ver isso como uma prática estranha, esquisita, para uma categoria especial de pessoa, mas de todo e qualquer servo de Jesus. Ó Pai, enche nosso coração de saudade de Ti, para que deixemos de se alimentar e de fazer qualquer outra coisa para estar contigo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.